Doc. É isso aí, o Story Doc desse mês é sobre a alquimia, a história da alquimia e seus segredos. Nossa! Mas vocês querem saber de uma coisa bacana? A alquimia é uma ciência extremamente antiga e ela deu origem à química, à física, à biologia, à medicina e à psicologia analítica. E ela influencia até a nossa era digital, com a alquimia digital. Bacana, né? Então fica ligado aí no seu Story Doc. Bem, galera, vamos fazer um histórico, uma história um pouco da alquimia aí. Nós sabemos que a alquimia tem 3 princípios. Os especialistas, arqueólogos, estudiosos da alquimia, psicólogos e historiadores, eles trabalham e têm uma aceitação que a alquimia teria 3 origens iniciais aí. A primeira seria com os sacerdotes egípcios, através da chamada quemia. Quemia com K-H-E-M-I-A. A quemia seria um conhecimento desenvolvido pelos sacerdotes egípcios junto aos deuses egípcios, né? Totes, Et seriam responsáveis por trazer esses conhecimentos para os sacerdotes egípcios. Eles teriam grandes estudos e conhecimentos das transmutações e transformações da natureza. Essa seria a ideia. Um dos grandes centros de estudo, então, teria sido o Egito, e a alquimia teria partido dali. Mas também existe a aceitação de que os hebreus, olha só, os hebreus o povo de Deus também teria dado origem à alquimia. De que maneira? Com a criação da mulher, assim diz a lenda, que é aceitável pelos especialistas, com a criação da mulher, os anjos de Deus ficaram encantados com a beleza das mulheres. Os humanos tinham as mulheres, elas eram belas, e aí os anjos então ofereceram às mulheres, ou seja, as filhas dos homens, como assim foi dito, as filhas dos homens, ofereceu às filhas dos homens o conhecimento sobre a alquimia, os segredos do universo e da transformação química da natureza, olha só, em troca de sexo. Isso mesmo, galera, em troca de sexo, essa seria a ideia. Tá? Eles teriam então, passado o conhecimento. E é engraçado porque no Gênesis ali, na árvore do conhecimento, Eva é tentada pela serpente em comer o fruto proibido, que é a árvore do conhecimento para o homem. Essa seria a ideia. Por isso que a serpente será um símbolo alquímico tão importante, tá? Inclusive, na verdade, você tem antes da serpente alquímica, você tem para os alquimistas, no princípio, o dragão alquímico. O dragão alquímico. E é engraçado que você pode ver que na Bíblia, ou na Torá, que seja, dragão e serpente teria a mesma ligação, constantemente. Perceberam? Um dos grandes símbolos é Ouroboros, ou Ouroboros, como preferirem chamar, que é a serpente que morde a própria cauda. Também é o dragão alquímico, tem esse mesmo sentido, Então, através dos hebreus, nós teríamos também aí esse surgimento da alquimia dessa forma. E aí muitas mulheres teriam partido para esse ensinamento alquímico, Uma das primeiras mulheres seria uma Maria, não as tantas Marias que a gente conhece na Bíblia, mas uma Maria desconhecida que teria esse conhecimento alquímico e teria começado a passar em meio aos hebreus. Tanto que parte da origens da Cabala e bases da Cabala se parece com a alquimia também. Esse seria o segundo princípio para o surgimento da alquimia no período da antiguidade da história humana. A terceira, nós temos aí, é a grega. Os gregos vão ter contato com os egípcios e hebreus, e a grega é uma das mais fortes, porque a partir desse momento, Aristóteles, seria um dos estudiosos também da alquimia, teria dito que a base da alquimia viria dos quatro elementos: a água, a terra, o fogo e o ar. Compreenderam? E através do domínio desses 4 elementos é que você conseguiria fazer as transmutações, transformar em ouro, você conseguiria aquelas bases da alquimia, que é a busca pela pedra filosofal, o elixir da longa vida e a transmutação do chumbo em ouro, principalmente o chumbo. Essa seria a ideia. Contudo, nós temos ainda, dentro da concepção grega, a tábua da esmeralda, a famosa tábua da esmeralda, que seria a tábua de Hermes Trismegisto, ou seja, Hermes 3 vezes grande, do deus Hermes,
onde ele teria na informação dessa tábua todos os grandes segredos da criação, do universo, do homem, de tudo que existe, como tudo é criado para o homem dominar essa criação, para o homem ter esse conhecimento. Uma coisa é certa, que o princípio da alquimia, tanto no Egito, quanto na Grécia ou nos hebreus, partiram dos deuses. Seriam os deuses que teriam informado a nós esse conhecimento de uma forma ou de outra. Então esse conhecimento se espalha pela antiguidade. E na cidade de Alexandria, no Egito, né, aí os gregos, hebreus, egípcios já se relacionam, né, a própria República Romana já está crescendo e depois vira o famoso Império Romano. Alexandria foi um grande centro de difusão desse estudo da alquimia na antiguidade. Né? Mas com a queda do Império Romano do Oriente, com a queda do Império Romano do Ocidente, a Igreja Católica, ela se espalha porque ela herda as terras de Roma, da Roma Ocidental, galera. O Império Romano do Oriente vira o Império Bizantino, mantém algumas concepções cristãs, mas muito mais gregas. Né? O Império Romano do Ocidente se transforma então no mundo medieval, no que nós chamamos de Alta Idade Média, onde os povos bárbaros invadiram ali Roma, e a Igreja Católica vai convertendo os bárbaros ao cristianismo, e a Igreja Católica condena a alquimia. A alquimia durante a Alta Idade Média, do século XV até do século V até o X, galera, ela é vista como algo satânico, é vista como algo ruim. Então a alquimia desaparece do Ocidente, da Europa Ocidental. Mas seus estudos serão continuados pelos muçulmanos. É isso mesmo, os árabes. Porque enquanto Roma Ocidental caiu, tá ok? O mundo árabe está nascendo. Em 622 depois de Cristo nasce o Islã. E os árabes não tinham muito problema com essa relação com a ciência. Então ali do Egito e da Grécia, tá ok? Os árabes começam a dominar essa ciência, a química, e eles vão chamar de alquimia. A química. Al quer dizer o ou a em árabe, então seria a química. Os muçulmanos pelo século VII, VIII, IX, X, então dominam a alquimia. Nós temos muitos alquimistas árabes desse período, né, da Alta Idade Média, no qual eles aprofundam os estudos, dominam vários elementos químicos, fazem várias experiências, conhecem várias transmutações e tudo mais. E aí, quando a gente chega pelo volta do século XI, né, começam as cruzadas. O Império Bizantino entra em conflito com o mundo árabe e começam as cruzadas. Os cristãos ocidentais começam a invadir terras no Oriente Médio. E aí a Europa Ocidental tem novamente o contato. Nesse momento a Europa Ocidental tem um contato com essa alquimia árabe. E os gregos, né, que já tinham alguma noção, muitos dos gregos do Império Bizantino começam a fugir desses muçulmanos para o Ocidente. Então o Ocidente, a Europa Ocidental, na Baixa Idade Média, galera, que vai do século X ao XV, tem um renascimento alquímico. É isso mesmo. A Europa Ocidental, da Baixa Idade Média, ela recebe a alquimia dos árabes, devido às cruzadas, ela recebe a alquimia de gregos que fugiam dos árabes no Império Bizantino, e a Igreja Católica, nesse momento, na Baixa Idade Média, ela muda um pouco seu pensamento em relação à ciência, porque o filósofo cristão São Tomás de Aquino vai desenvolver uma filosofia chamada escolástica. E essa filosofia escolástica, ela dizia o seguinte, ela tem como base o seguinte: tanto pela fé quanto pela ciência, o homem atingiria o mesmo ponto, Deus. Então, a escolástica, ela abre caminhos para estudos científicos na Baixa Idade Média, por volta do século XIII, XIV, XV aí. Estão compreendendo? E nesse momento, o que vai acontecer? A própria Igreja Católica, ela está fundando escolas, fundando universidades. E os estudos começam a se ampliar dentro da própria igreja. Nasce a classe burguesa, então a burguesia começa a desenvolver máquinas e equipamentos manufaturados, né? Começa a nascer o Estado moderno e os reis têm interesse pelas riquezas, o ouro, e a alquimia se espalha na Baixa Idade Média, ganhando força pelo século XIV e XV. Compreenderam? Olha só como a alquimia vai renascer no Ocidente, esse renascimento alquímico. E a gente entra na Idade Moderna.